A passagem que nós vamos pegar hoje está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. O texto vai nos trazer o seguinte: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do Esse versículo vai falar sobre uma situação que estava acontecendo com a comunidade de Gálatas. Haveria porventura um outro evangelho? Haveria porventura uma outra leitura do evangelho? E não é de admirar-se que esta é uma pergunta dos dias de hoje. De onde vem o outro evangelho? De que forma pode se copilar o evangelho de Cristo? Então nós vamos entender que o adversário, ou seja, Satanás, está por trás de toda a compilação do evangelho. Porque Satanás não é um iniciador, ele é um imitador. Deus tem um filho, um unigênito, o Senhor Jesus Cristo. E de modo similar, Satanás tem um filho da perdição. Existe uma trindade santa de maneira semelhante. Existe também a trindade do mal, Apocalipse 20, 10. Nós lemos nas Escrituras a respeito dos filhos de Deus, não é? Mas lemos também sobre os filhos do maligno em Mateus 13, 38. Deus realmente realiza em seus filhos tanto querer como executar a sua boa vontade, concorda? Somos informados que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:12. Então existe um mistério da piedade? Também existe um mistério da iniquidade. A Bíblia nos diz que Deus, por meio dos seus anjos, sela os seus servos em suas frontes, ok? Aprendemos igualmente que Satanás, por meio de seus agentes, coloca uma marca sobre as frontes dos seus servidores. As Escrituras nos revelam que o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Satanás possui as suas coisas profundas. Cristo realiza milagres, Satanás também pode fazer prodígios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Cristo está sentado no seu trono? De modo semelhante, Satanás também tem o seu trono. Apocalipse 2, 13. Cristo possui uma igreja? Satanás tem a sua sinagoga. Apocalipse 2, 9. Cristo é a luz do mundo? De modo similar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Cristo designou seus apóstolos? Satanás também possui seus apóstolos. Amados, tudo isso nos leva a considerar o evangelho de Satanás. Satanás é um arqui-imitador. Ele está agora em atividade no mesmo campo em que o Senhor Jesus semeou a boa semente. O diabo está procurando impedir o crescimento do trigo.
utilizando-se de outra planta, o joio, que em sua aparência se assemelha muito com o trigo. Resumindo, meu irmão, por meio de um processo de imitação, Satanás está almejando neutralizar a obra de Cristo. Portanto, assim como Cristo tem um evangelho, Satanás também possui um evangelho que é uma imitação sagaz do evangelho de Cristo. O evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que procura imitar, que multidões de pessoas não salvas são enganadas por esse evangelho. O apóstolo Paulo se refere a este evangelho quando disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Esse falso evangelho estava sendo proclamado mesmo nos dias do apóstolo. E uma terrível maldição foi lançada sobre aqueles que o pregavam. O apóstolo continuou: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Com a ajuda de Deus, vou me esforçar para explicar melhor, para desmascarar esse falso evangelho. Irmão, o evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, não. Nem mesmo um programa de anarquia contra todo tipo de regras do sistema. Este evangelho não promove conflitos ou guerras. Aleluia. Mas ele tem como alvo a paz e a unidade. Ele não procura colocar a mãe contra a filha, nem o pai contra o filho. Ao invés disso, ele fomenta o espírito da fraternidade, pelo qual a raça humana é considerada uma irmandade. Este evangelho não procura mortificar o homem natural, e sim aprimorá-lo e enaltecê-lo. O evangelho de Satanás defende a educação e a instrução, apelando ao melhor que há no íntimo do ser humano. Tem como alvo fazer deste mundo um habitat tão confortável e agradável que a ausência de Cristo não será sentida e Deus não será necessário. O evangelho de Satanás se esforça para manter o homem tão ocupado com as coisas deste mundo que não tem ocasião nem inclinação para pensar no mundo por vir. Não é isso? Não é o que as pessoas estão dizendo? O dia passa rápido, tanta coisa para fazer. Já estamos envolvidos nesse evangelho do nosso adversário, meu irmão. Este evangelho que propaga os princípios do auto-sacrifício, da caridade, da benevolência, ensinando-nos a viver para o bem dos outros e sermos bondosos para todos. Este evangelho apela fortemente à mentalidade carnal, tornando-se popular entre as massas, porque ignora os solenes fatos de que, por natureza, o homem é uma criatura caída. Ignora esse fato. Por isso valoriza tanto o ser humano nas suas boas obras, o seu bom comportamento. Porque esse evangelho de Satanás, ele ignora que a carne do homem é decaída e vai alienando da vida de Deus. Sabe o que é alienar? Ficar fora da realidade da vida com Deus. Aleluia. Morto em delitos e pecados, e de que a única esperança se encontra em ser nascido de novo. Fica alienado de tudo isso, porque vai fazendo obra, vai fazendo coisa boa e tal, e vai passando isso como algo primordial, e esquece do novo nascimento em Cristo Jesus, que é a única maneira do ser humano ser salvo e encontrar a eternidade, a vida eterna. Em distinção ao evangelho de Cristo, o evangelho de Satanás ensina que a salvação se realiza por meio das obras. Incute na mente das pessoas a ideia de que a justificação diante de Deus ocorre com base nos méritos humanos.
Então a frase sagrada do Evangelho de Satanás anuncia uma salvação que se realiza por meio do caráter. Uma salvação que é o reverso da ordem estabelecida por Deus em sua palavra. O caráter se manifesta como fruto da salvação nesse caso. É o caráter humano. As ramificações e as organizações desse evangelho são multiformes. Temperanças, movimento de reforma, associações de cristãos socialistas, sociedade de cultura ética, congressionalista e congresso sobre a paz. Amados, todas essas coisas são empregadas em proclamar o evangelho de Satanás e a salvação pelas obras. Que coisa, hein? Nós não tínhamos pensado nisso. Cristo então é substituído pelo cartão de apelo. O novo nascimento do indivíduo é trocado pela pureza social. E a doutrina e a piedade são substituídas por filosofia e política. A cultivação do velho homem em Cristo Jesus, enquanto a paz universal é procurada sem a interposição e o retorno do príncipe da paz. Querem organizar o mundo, querem colocar a paz no mundo, mas não querem trazer para junto desse mover o próprio príncipe da paz. Olha só o que nós estamos desvendando aqui. Pensávamos que o evangelho de Satanás, ele vinha contra o sistema do mundo, ele vinha para tirar a paz. Não, ele vem para restabelecer uma paz nessa terra sem a participação do príncipe da paz. Então nós estamos vendo nesse mundo uma corrente muito grande de fazer as boas obras, de ser caridoso, de ser voluntário, de levantar a bandeira da paz, de legalizar leis antibíblicas e todo mundo respeitar todo mundo, mesmo que esteja contra a Bíblia, ninguém fala nada. É a paz reina. O importante é não ter preconceito, o importante é amar, o importante é aceitar, o importante é ficar todo mundo em paz. Sabe, esse evangelho aos olhos humanos é uma bênção, é uma coisa fácil, gostosa, fácil, possível de se realizar. Mas ele lesa o evangelho de Cristo, que para ser salvo é necessário morrer para o pecado e nascer para o Espírito Santo. E tem mais, irmão. Os apóstolos de Satanás não são donos de bares e negociantes e não são donos de boates, não. Em sua maioria, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer. É para chocar e vai chocar. Em sua maioria eles são ministros do evangelho ordenados por igrejas. Milhares daqueles que ocupam os púlpitos das igrejas modernas não estão mais enganjados em apresentar as verdades fundamentais da fé cristã. Deixaram de lado a verdade e se entregaram a fábulas, em vez de magnificarem a grandeza ou a grande vileza do pecado e revelarem as suas eternas consequências. Não. Tais ministros minimizam o pecado por declararem que este é apenas uma ignorância ou uma ausência do bem. Ou seja, se você fizer o bem, o pecado vai embora, mas isso não está correto. Em vez de advertirem seus ouvintes a fugirem da ira vindoura, tais ministros tornam Deus um mentiroso por declararem que Ele é muito amável e misericordioso e que por isso mesmo não enviaria qualquer uma de suas criaturas para o tormento eterno. Em vez de declararem que sem o derramamento de sangue não há reversão, não há conversão, não há como reverter, não há como remir. Ou seja, sem o derramamento de sangue não há remissão. Tais ministros apenas apresentam o Cristo como grande exemplo e exortam seus ouvintes a seguirem os passos dele. Meu amado, nós temos de afirmar a respeito desses ministros
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Romanos 10:3. A mensagem deles talvez pareça bastante plausível e seu objetivo digno de louvor. Mas todavia nós lemos a respeito desses, porque os tais são falsos profetas, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E a Bíblia vai dizer: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13 e 15, meu irmão. Além do fato de que centenas de igrejas estão sem líderes que proclamem fielmente todo o conselho de Deus e apresente o caminho da salvação dele. Nós também temos de encarar o fato de que a maioria das pessoas destas igrejas provavelmente tem de aprender a verdade por si mesmos. O culto familiar, onde uma porção da palavra de Deus deveria ser lida todos os dias, é atualmente, mesmo nos lares muitos crentes nominais, uma coisa do passado. A Bíblia não é exposta no púlpito, nem lida nos bancos das igrejas. As exigências de uma época repleta de atividades são inumeráveis, de modo que milhares de crentes têm pouco tempo e menos ainda inclinação de prepararem-se para o encontro com Deus. Por isso a maioria dos que são muitos indolentes, para investigares por si mesmos, são deixados à mercê daqueles que eles pagam para examinarem as Escrituras no lugar deles. Muitos deles negam a sua confiança em Deus, por estudarem e expor os problemas econômicos e sociais, e não os oráculos de Deus. É a política nos púlpitos, é a necessidade do dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, é a necessidade da doação para isso, para aquilo, e esquecem dos oráculos de Deus. São as reuniõezinhas de muitas das vezes de lideranças cristãs, misturando-se com a carnalidade do mundo. Contratos, documentos assinados na calada da noite, nas reuniõezinhas, cheio de segundas intenções. O espírito falso profeta não é um monstro, não é um bicho, não é algo assustador, mas é algo sedutor que entra sorrateiramente na vida da igreja. O falso profeta não atua fora, ele atua dentro das igrejas. Em Provérbio 14:12 nós vamos dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo são caminhos de morte. Este caminho que termina em morte é uma ilusão do diabo. Ou seja, o evangelho de Satanás, um caminho apresentado de uma maneira tão plausível que apela ao homem natural, e de uma maneira tão sutil e atrativa que recomenda a si mesmo a inteligência de seus ouvintes. Multidões incontáveis são seduzidas e enganadas por esse caminho devido ao fato de que ele se apropria de uma terminologia religiosa. Pelo fato de acontecer dentro de um ambiente religioso, se torna mais complicado discernir, tendendo automaticamente na cabeça e no coração das pessoas que é uma coisa boa. Meu Deus! Aleluia! Essa terminologia religiosa. Então, recorre às vezes à Bíblia. Às vezes se recorre à Bíblia para sustentar a si mesmo, sempre que isso for conveniente aos seus propósitos. Na hora de dar uma oferta, na hora de crescer a sua audiência numa televisão, então recorre-se à Bíblia. Na hora de exaltar um milagre, ou o nome daquele ministério, daquele ministro, daquele apóstolo,
Você recorre-se à Bíblia, porque é conveniente. Porque dificilmente as pessoas vão duvidar da Bíblia. E muitas das vezes ela sendo interpretada de maneira errada, mesmo assim, muitos não questionam, por ser a palavra do Senhor. É essa terminologia religiosa, o veneno que o falso profeta tem usado. O falso profeta não é um homem, o falso profeta não é um personagem, o falso profeta é um sistema, é um sintoma espiritual. O próprio diabo dirigindo os seus sintomas sobre a vida daqueles que não estão consagrados. Estão no altar, mas não estão consagrados. São responsáveis pela formação de opinião dentro das suas igrejas, mas não são consagrados, não são separados. Então, quando for conveniente, se usa a Bíblia e defende ideais nobres diante dos homens, que sendo proclamados por aqueles que foram graduados em nossas instituições teológicas, são teólogos, são estudados, são professores. Então, o sucesso de um falsificador de moeda, meu amado, depende de quão parecida a moeda falsa se torna com a genuína. Quanto mais parecido, melhor. Mas não é a verdadeira, é a falsa. A heresia não é uma negação completa da verdade, não pense isso, não. Mas sim uma perversão da verdade. Você pega a Bíblia quando é conveniente, coloca naquele assunto, naquela situação, mas tira por quantos que não estão fazendo isso agora no tempo da política? Quantos? Quantos que não estão dizendo, ore por mim? Quantos que não estão dizendo, olha, Deus falou comigo para entrar nessa candidatura, por exemplo? Então pega a Bíblia e cita, né? Citam trechos bíblicos na sua vida, como tipo, eu preciso ganhar de qualquer jeito, porque Deus colocou eu para ser o vencedor dessa campanha, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque nós estamos em tempo de campanha, mas para tantas outras coisas, usamos a Bíblia por conveniência, falsificamos a verdade do Senhor, colocamos heresias. Por quê? Porque nós pegamos a verdade e nós corrompemos, pervertemos. Então, meu amado, esta é a razão porque uma mentira incompleta é mais perigosa do que uma mentira completa. Você fala meia verdade e meia mentira, e você já anula 50% dos questionamentos. Por isso, quando o pai da mentira sobe ao púlpito, entenda, ele não costuma negar abertamente as verdades fundamentais do cristianismo. Pelo contrário, ele as reconhece astutamente e em seguida apresenta uma interpretação errônea e uma falsa aplicação. Por exemplo, ele não se manifestará uma tolice tão excessiva. Não vai manifestar lá na frente uma tolice tão excessiva a ponto de anunciar ousadamente a sua incredulidade em um Deus pessoal. Satanás admite a existência de um Deus pessoal, meu irmão, mas em seguida apresenta uma falsa descrição do caráter deste Deus. Presta atenção. Satanás anuncia que Deus é o Pai espiritual de todos os homens, quando a Escritura nos diz claramente que somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Somente é uma fé em Cristo Jesus que nós somos chamados de filhos. Não vem com essa conversa, não, nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, filhos de Deus. Não. Só nos tornamos filhos mediante a aceitação de Jesus como nosso único Senhor, uma fé no Senhor Jesus. Gálatas 3:26. E vai dizer também que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, se você recebe a Jesus na tua vida, então é um poder, é uma condição para você se tornar filho de Deus. Não é desse jeito, não. Então é isso que Satanás faz. Ele fala uma verdade, em seguida ele apresenta um erro, uma aplicação errônea sobre a vida das pessoas. Se você é filho de Deus, sabe, aquilo que às vezes a gente ouve por aí, você é filho de rei, você é príncipe. Não é bem assim. No mundo espiritual, para você ser filho de Deus, tem que aceitar a Jesus, o único e suficiente Salvador, e nada mais.
Também se você disser que aceita Jesus como seu Salvador, mas que existe um monte de adendo aí para a sua salvação, que você pode até falecer e ainda ter uma chance, já não é o que a Bíblia diz. Já não é o que a Bíblia nos ensina. Além de tudo isso, irmão, Satanás declara que Deus é extremamente misericordioso e jamais enviará qualquer membro da raça humana para o inferno. Mas o que Deus afirma em Apocalipse 20:15: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15, está aí na sua Bíblia. Então, se não houver conversão, se não houver a aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador, realmente, Deus é misericordioso, é amável, mas é justo. Porque Satanás não seria tão medíocre a ponto de ignorar o personagem central da história da humanidade, o Senhor Jesus. Pelo contrário, o evangelho de Satanás reconhece o Senhor Jesus como o melhor homem que já viveu. Este evangelho atrai a atenção das pessoas, as obras de compaixão e de misericórdia realizadas por Jesus, a beleza do seu caráter, a sublimidade de seus ensinos. A sua vida é elogiada, mas a sua obra vicária, o sacrifício, é ignorada. Para se conseguir a salvação, teve derramamento de sangue. Aí é ignorado, é amor. Vem, sabe? Vem para o Senhor Jesus. Há pessoas que evangelizam assim. Vem, Jesus te ama. Vem para o Senhor Jesus, Jesus te ama. Jesus é uma bênção, irmão. Não estou falando de igreja, não. Vem participar conosco. Você vai sentir que é gostoso. Isso não é maneira de evangelizar. Se for para evangelizar assim, não fala nada. Evangelizar, abordar a pessoa e dizer assim: se não se converter, se não mudar, se não largar do pecado, vai se perder. Jesus morreu para te salvar do pecado, meu amado. Você não está bem, o pecado está te fazendo mal, é necessário mudança. Então, quando se ignora a obra vicária, sabe? Quando se ignora a obra vicária, aleluia, esta importantíssima obra de expiação na cruz, quando ela não é nunca mencionada, aleluia, não está apresentando a realidade do evangelho. Enquanto a sua triunfante ressurreição física dentre os mortos é considerada como uma das credulidades de uma época de superstição. Não se fala sobre isso. Fala sobre amor, fala sobre vem, Jesus é bom, sobre bênção. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, é só a vitória. Não, é sofrimento, é sangue, derramamento de sangue, é lágrima, é chorar escondido, é entrar no quarto e dizer para Deus: eu sou miserável, pecador, malicioso, impuro, cheio de malignidade, Senhor, esse sou eu, tende compaixão de mim. É reconhecer nossa podridão e se agarrar no Cristo vivo. Não é tempo de festa, não, é tempo de lágrima, meu amado. É tempo de sofrimento, meu amado. Não podemos ignorar o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Não podemos entender que a ressurreição de Cristo é uma simbologia, uma superstição da época. Não, Ele morreu e ressuscitou. Ou seja, nós precisamos morrer, meu amado, para o pecado, morrer para o homem velho e nascer uma nova criatura. Não adianta mais nada. Não adianta fazer eventos e tudo mais, se não acontecer dentro de nós, aleluias, um novo nascimento. Coisa difícil hoje em dia, meu irmão. O evangelho de Satanás não contém sangue de expiação. Ele apresenta um Cristo sem cruz, que é recebido não como Deus manifestado na carne, e sim apenas como o homem ideal.
Nós não estamos conseguindo fazer esse discernimento nessa leitura. Muitos de nós não estamos conseguindo. Por isso muitas canções cristãs parecem mais canções românticas. Parecem mais um homem se declarando para uma mulher, ou uma mulher se declarando para um homem, porque nós temos o Cristo como o Cristo ideal, e não como o Cristo que morreu e que padeceu na cruz. Há muitos hinos, meu irmão, desculpa falar, que mais parece música romântica. Porque não expressa o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso as novidades desse tempo precisam serem bem discernidas. Às vezes você está ouvindo um hino e não sabe o conteúdo da letra, você pensa que é uma música expressando sentimento por uma outra pessoa, por uma mulher, por um homem, por um namorado, por um esposo, mas não uma adoração ao Senhor. Por quê? Porque o evangelho de Satanás, ele não exige a cruz. Ele não fala de ressurreição, não fala de renúncia. É o que nós estamos vendo hoje. Estamos confundindo adoração com melodias, com poemas românticos, com melodias que nos tocam, que tocam o nosso emocional. Preste atenção para você ver, meu amado. Quantas das vezes um hino levanta a igreja, acabou o hino, morre, todo mundo fica quietinho, porque são levados pelas emoções, está faltando o critério, razão, o culto racional, o adorar por aquilo que Ele é, e que Ele está fazendo na nossa vida. Mas por que então, Rodolfo, estamos vivendo isso? Porque o evangelho de Satanás está em pleno vapor, aleluias, e todos nós precisamos estar atentos a isso. Em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, nós temos uma passagem bíblica que oferece muito esclarecimento sobre o tema que estamos falando. E esta passagem vai dizer o quê? Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, meu irmão, Satanás cega a mente dos incrédulos por ocultar-lhes a luz do evangelho de Cristo. É bíblico isso, meu amado. E por substituí-lo pelo seu próprio evangelho. Então, este é apropriadamente chamado de diabo ou Satanás, o sedutor de todo mundo, Apocalipse 12, 9. Aleluia. Veja que apenas em apelar ao melhor que existe no homem e em exortá-lo a seguir uma vida nobre, Satanás fornece uma plataforma geral sobre a qual as pessoas de diferentes tons de opinião podem se unir e proclamar essa mesma mensagem comum. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando o ministro de louvor vai num programa secular das nossas mídias, é justamente isso que está acontecendo. Existe ali um respeito. Porque hoje é isso. Nós temos que respeitar, irmão. Senão a pessoa não te ouve, a pessoa não converte. E esse respeitar, ele está minando a verdade. Porque daí, o que acontece? Nós estamos ali, paz do Senhor, irmão. Paz de Deus, paz do Senhor, paz de Jesus, paz de Cristo, paz do Espírito Santo. E importante é que nós cremos em Deus. Olha a plataforma aí. Aonde pode se unir as opiniões. Eu sou incrédulo, mas amém. Você é cristão, amém. O importante é que eu não tenho nada contra você. O importante é que eu estou em paz com você. Cadê o evangelho que incomoda? Não. Se a gente for falar do evangelho de Cristo, acabou-se a comunhão, acabou-se a amizade. Então, ignora-se o evangelho. E vamos falar, e vamos ser só religiosos, litúrgicos. Porque a palavra pode incomodar, a palavra pode romper essa nossa proximidade. Então, com isso, nós não estamos discernindo mais o evangelho de Cristo. Nós somos nobres, nós somos adultos, maduros. Olha que palavra bonita, né? Ele é maduro, ele é adulto, ele sabe, ele tem um crescimento espiritual. Nossa, mas que bom, né? Olha, eu tenho muita amizade com pessoas que não são cristãs, mas o importante é que eu tenho amizade com essas pessoas. Que bom, porque aí a gente pode viver num país, num mundo em comunhão e em paz. É óbvio, se a palavra de Deus foi ignorada para todos
todos ignorarem a palavra de Deus. Vai ter paz, irmão. Vai ter paz porque respeito é uma coisa que a gente precisa ter com o outro. Agora, falar do Evangelho de Cristo, ele está acima de qualquer coisa. Mas hoje o que se ouve é isso. Queremos ser nobres. Queremos ser pessoas maduras. Queremos ser pessoas que têm amizade e vivam bem com todo mundo. Interessante que Paulo levava tapa para a cara. Interessante é que os apóstolos se tornaram mártires, não porque eram pessoas que magoavam, não porque eram pessoas que não tinham paz, mas é que acima de tudo eles eram cristãos autênticos e genuínos, e isso incomodava aquela geração que não era convertida. Como que nós podemos? A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, e há muitos cristãos dizendo: temos que viver em paz, temos que ter a comunhão, temos que respeitar. Estamos voltando ao passado. Começamos no Espírito, estamos terminando na carne, porque se nós pregarmos o Evangelho genuíno e autêntico, tal pessoa não me terá como amigo, tal pessoa não me ouvirá mais. Aleluias! Então nós somos nobres. Todo mundo fala de Deus. Programas, mídias seculares levam cantores evangélicos, cristãos, que cantam, e todo mundo aplaude. Na sequência vem uma música secular, profana, tudo junto e misturado. Não incomodamos, não se deixa aquela mensagem impactante quando se vai embora. Porque é um show simplesmente, é uma mídia simplesmente, é só um show, é só uma festa. É só isso, não é nada mais que isso, meu irmão. É só uma mídia, é só um show, é só mais um prêmio, é só mais um disco de ouro, de platina, é só isso. Nós não precisamos falar de Evangelho. E é o que tem acontecido. A mensagem se torna comum. E nós vamos então citar novamente Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo desse caminho é morte. Alguém já disse com considerável verdade que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções, meu amigo. Haverá muitos no lago de fogo que recomendaram suas próprias vidas com boas intenções, resoluções honestas, ideais elevados. Eu faço a diferença. Aqueles que eram justos em seus relacionamentos, corretos em suas transações, caridosos em todos os seus procedimentos. Homens que se orgulhavam da sua integridade, mas que procuravam justificar-se a si mesmos diante de Deus, por meio de sua justiça própria. Homens de boa moralidade, misericordiosos, mas que nunca se viram como pecadores culpados, aleluias, perdidos, merecedores do inferno e necessitados de um Salvador. Eram super-homens, homens que em tudo aquilo que era possível fazer com a sua força eles faziam, e isso servia como justificativa para a sua salvação, e esqueceram de aceitar Jesus como seu suficiente Salvador e reconhecer a sua miséria. E vai passando isso para frente. Quantas pessoas hoje vão numa campanha para pegar a escritura da casa, a escritura do carro, a escritura da sorte, a escritura da moto, a escritura disso, a escritura do terreno. E a essência do Evangelho não existe mais. Quantos fazem caminhadas, quantos se cortam, quantos andam de joelho, distâncias longas, com uma cruz nas costas, e quantos que não fazem isso, mas que aplaudem tais atitudes, dizendo: é santo, é religioso, que bonito, que exemplo que é esta pessoa. E esquecem da genuinidade do Evangelho de Cristo. Arrependei-vos. Arrependimento. Assim que as pessoas viram o Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos, perguntaram a Pedro o que devemos fazer, e o que ele disse: arrependam-se. Aleluia! Essa mensagem nós esquecemos. Vá a uma pregação e ouça se existe agora esse apelo de conversão, de arrependimento. Não, mas é bênção daqui, é bênção dali. E outros que não gostam que falem. E outros que não gostam que toquem nesse tipo de assunto. Não, isso aí já não se fala mais, porque você vai agredir.
eu não entendo. Eu não entendo porque chegamos a esse ponto medíocre e hipócrita de dizer que somos cristãos, quando na verdade nós estamos sendo carnais. Nós queremos ser cristãos que pregam, por isso que não há conversão. Sabe por quê? Porque não há diferença mais do mundo. Aleluias. Não há diferença mais do mundo. E o que está acontecendo? Não estamos discernindo que um outro evangelho está sobrepondo sobre o evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quantos? Aqueles que eram justos em seus relacionamentos, corretos em suas transações e caridosos em todos os seus procedimentos, homens que se orgulhavam da sua integridade, mas que procuravam justificar-se a si mesmo diante de Deus por meio da sua justiça própria. É isso. Aleluia. Então este é o caminho que parece direito. É o caminho que a si mesmo se recomenda a mente carnal e as multidões de pessoas iludidas em nossos dias. O engano do diabo afirma que podemos ser salvos por meio de nossas próprias obras e justificados por meio dos nossos atos, enquanto Deus nos declara em sua palavra: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não de obras para que ninguém se glorie. Meu Deus, está muito claro. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Meu irmão, a simples aceitação de uma doutrina ortodoxa, eu quero que você entenda, uma doutrina cheia de ensinamentos, bem detalhada, bem esclarecida, sobre a pessoa de Cristo, não é o suficiente. Porque sem o coração haver sido conquistado por Ele e sem a vida lhe ser consagrada, é outra face do caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Em outras palavras, é outro aspecto do evangelho de Satanás. E eu te pergunto, meu amado, qual a sua situação? Você está no caminho que parece direito, mas termina na morte? Ou no caminho estreito que conduz à vida? O amor de Cristo criou em seu coração ódio e horror por tudo aquilo que é desagradável a Deus? Você tem desejo que Ele reine sobre você? Você está descansando plenamente na justiça de Cristo e no sangue dele para a sua aceitação diante de Deus? Aleluia. Aqueles que estão confiando em formas exteriores de piedade como o batismo ou a confirmação do batismo. Aqueles que são religiosos porque isso é considerado uma característica de respeitabilidade. Eu ando com um símbolo pendurado no pescoço. Eu ando com a camiseta escrito uma mensagem cristã. Eu faço obra na igreja. Então isso dá uma característica de respeitabilidade. Ou aqueles que frequentam alguma igreja, porque fazer isso está na moda. E aqueles que se unem a alguma denominação, porque supõem que esse passo os capacitará a se tornarem cristãos. Todos esses estão no caminho que ao cabo dá em morte espiritual e eterna. Não importa quão puros sejam nossos motivos, meu irmão, quão bem intencionados os nossos propósitos, quão nobres as nossas intenções, quão sinceros os nossos esforços, Deus não nos reconhece como seus filhos enquanto não recebemos o seu Filho. Ah, meu Deus! Será que nós estamos entendendo o raciocínio dessa palavra? Eu vou falar novamente, meu amado, não importa quão puros sejam nossos motivos, quão bem intencionados os nossos propósitos, quão nobres as nossas intenções, quão sinceros os nossos esforços, Deus não nos reconhece como seus filhos enquanto não recebemos o seu Filho Jesus Cristo. Oh Deus! Uma forma ainda mais ilusória do evangelho de Satanás consiste em levar os pregadores a apresentar o sacrifício expiatório de Cristo. Presta atenção. Consiste em levar os pregadores a
apresentar o sacrifício expiatório de Cristo e em seguida dizer aos seus ouvintes que a única exigência de Deus para eles é que creiam no seu Filho. Você apresenta o sacrifício de Cristo e crê em Jesus. Por meio disso, milhares de almas que não se arrependem, porque ele não fala de arrependimento. Quantos que são cristãos hoje, mas que não se arrependem, não fala com o outro, não pede perdão, não libera perdão, não sai da pornografia, não sai dos erros que estão, mas aceitaram Jesus. Estão na igreja, mas não falam com o outro, mas aceitaram Jesus. Por quê? Porque foi falado do sacrifício expiatório e disseram para eles: aceite esse Jesus. Mas não disseram para eles: se arrependam dos seus pecados. Sabe por quê? Essa palavra falar para o outro se arrepender causa um mal-estar. E existe um pensamento maldito hoje no nosso meio de que não podemos causar mal-estar. Mas o evangelho, ele causa um mal-estar na carne da pessoa, meu irmão. É que nós estamos preocupados com a carne da pessoa. Então nós não podemos incomodar. Por isso aceite a Cristo. Ele morreu por você. Só isso, só isso. Ele vai trabalhar a sua vida. Não há a exposição explícita de que é necessário mudança, se converter. Não há, muitas das vezes não há essa exposição, às vezes não há pessoas preparadas para falar isso. E vai se criando um cristianismo frágil, frágil até demais. Então, por meio disso, milhares de almas não se arrependem, são iludidas, porque aceitaram a Cristo, mas não se arrependeram. Foi assim que ensinaram e que pregaram a elas. E elas pensam que foram salvas, mas o Senhor Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Arrepender significa odiar o pecado, sentir tristeza por causa do pecado e converter-se dele, mudar. É o resultado da obra do Espírito Santo em tornar-se o coração contrito diante de Deus. Vou dizer uma coisa aqui, meu irmão. Avivamento não consiste em bagunça. Avivamento não consiste em pula-pula, rolar pro chão e dizer um monte de palavras estranhas, não tem nada disso. Avivamento é arrependimento do pecado, contrição de coração e voltar ao primeiro amor. Todos os dias, se for necessário, entrar no quarto, a Bíblia diz: entra no silêncio do teu quarto e olha e ora ao Pai Celeste. Até essa palavra amaldiçoaram ela. E olha, é uma vergonha o que a gente vê por aí. Em muitos lugares. Avivamento não é pula-pula, não é gente levando tapa pra cara, caindo pro chão, andando igual cachorro, latindo, balbuciando, vomitando, sorrindo desesperadamente, o dom do riso. Gente, isso é loucura. E quantos de nós, por não ter informação, por não buscar na Bíblia, não buscar embasamento e não ter muitas das vezes pessoas para nos orientar, entramos nessa traquinagem de Satanás e dizemos que estamos cheios do Espírito Santo, balbuciando palavras que não têm sentido, que não dá edificação. Paulo vai dizer, aleluia, se ora em línguas, ore um ou dois. Os outros silenciam, alguém ali pede o discernimento, caso contrário, silencia. Está muito claro, está explícito isso. Mas o que nós vemos hoje? Um festival. E reclamamos, por que não dá certo? Por que não conquistamos? Por que não santificamos? Porque não é o Espírito Santo que tem agido em muitos lugares. Converter-se, meu irmão, é obra do próprio Espírito Santo.
em tornar o coração contrito diante de Deus. Ninguém, exceto a pessoa de coração quebrantado, pode crer de maneira salvífica no Senhor Jesus. Não vem com esse papinho, não. Eu fumo, mas eu creio em Deus. Eu bebo, mas eu creio em Deus. Eu pratico as minhas abominações, lascívia, adultério, mas eu creio em Deus. Se não houver contrição, arrependimento, volta para trás, recomeçar do início. Não é obra do Espírito Santo, e nós não temos o direito de mudar a palavra do Senhor. Este é o evangelho maldito de Satanás, que tem corrompido a mente de muitos, e muitos estão ali inconscientes, achando que estão fazendo certo. Eu quero afirmar mais uma vez que milhares estão iludidos ao supor que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal, quando na realidade ainda não o receberam como seu Senhor. O Filho de Deus não veio ao mundo para salvar o seu povo nos pecados deles. Presta atenção. O Filho de Deus não veio ao mundo para salvar o seu povo nos pecados deles, e sim para salvá-los dos pecados deles. Mateus 1:21. Ser salvo dos pecados, meu amado, significa abandonar o curso de vida caracterizado pelo egoísmo, pela satisfação pessoal, pela carnalidade. Ou seja, em outras palavras, abandonar nossos próprios caminhos. Isaías 55, versículo 7. Ser salvo significa sujeitar-se à autoridade de Deus, render-se ao domínio dele, oferecer-nos a nós mesmos para sermos governados por ele. Aquele que nunca tomou sobre si o jugo de Cristo, aquele que não está verdadeiramente e diligentemente procurando agradar a Cristo, em todos os aspectos da sua vida, continua supondo que está confiando na sua obra consumada, na obra consumada de Cristo. Esse está iludido por Satanás. Meu amado, em Mateus, no capítulo 7, há duas passagens que mostram o resultado aproximados entre o Evangelho de Cristo e a falsificação de Satanás. Primeira, no versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida, e são poucos os que acertam com ela. Segunda, nos versículos 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu amado, é possível trabalhar em nome de Cristo e até pregar em seu nome. E embora o mundo e a igreja nos conheçam, não somos conhecidos pelo Senhor. Meu Deus, que palavra que o Senhor nos traz. Quão necessário é que descubramos em que situação realmente nós estamos, que examinemos a nós mesmos a fim de sabermos se estamos na fé, que nos julguemos pela palavra de Deus e verifiquemos se estamos sendo enganados pelo nosso sutil inimigo, que descubramos se estamos edificando nossa casa sobre a areia ou se ela está construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia! Que o Espírito de Deus examine o nosso coração, quebrante nossa vontade, destrua nossa inimizade contra Deus, produza em nós um profundo e verdadeiro arrependimento e faça os nossos olhos se fixarem no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! 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 Eu quero encerrar dizendo um texto aqui de João Calvino, que ele fala sobre Esaú. Quando Esaú pôs mais valor em uma única refeição do que em sua primogenitura, ele privou-se da bênção divina. Profanos, pois, são aqueles em quem o amor do mundo predomina e prevalece em tal medida que se esquecem do céu, tal como sucede com aqueles que são levados pela ambição, que vivem para o dinheiro e para a riqueza. Entregam-se à glutonaria e se emmanharam em todo gênero de deleites desse mundo.
e em seus pensamentos e desejos não dão qualquer espaço ao reino espiritual de Cristo. Na verdade, não passa de pobre repasto de lentilhas. Atribuir um alto valor às coisas que quase nada valem não é uma atitude que provém dos desejos depravados, que cegam nossos olhos e nos fascinam. Aliás, é uma atitude, atribuir um alto valor às coisas que quase não valem nada, é uma atitude que provém dos desejos depravados, que cegam nossos olhos e nos fascinam. Portanto, se é nosso desejo possuir um lugar no santuário de Deus, então devemos aprender a desprezar tais iguarias por meio das quais Satanás costuma engodar os repróbulos, ou seja, os que estão aí. Deus abençoe, meu irmão. O bom, o que realmente às vezes causa impacto, é chegar aqui e declarar cura, declarar porta de emprego, declarar ressurreição. O que empolga muitas das vezes é chegar aqui e declarar milagre, profecias, orar em mistério, determinar a bênção para a vida das pessoas. Isso é o que tem acontecido. Mas vamos abrir os olhos espirituais e ver. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis como está o nosso país. Como está? Como está a situação do nosso país? Mas ninguém se converte porque não há mais uma dependência, não há mais uma experiência e nenhum compromisso com a palavra pura e genuína de Jesus. Sempre tem algo a mais para tentar agradar a carne. E Jesus nunca agradou a sua carne. Que Deus abençoe, que esta mensagem possa fazer a cada um de nós refletir e ver aonde nós precisamos de mudança. Eu volto